O Salmo 32 é um salmo de confissão e perdão, no qual o salmista expressa sua alegria por ter sido perdoado por Deus. Ele fala sobre como a falta de confissão de seus pecados o afetou fisicamente e emocionalmente, mas também celebra a bondade de Deus em perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele. Este salmo nos ensina algumas verdades importantes sobre o perdão de Deus e como devemos nos relacionar com Ele. O salmo começa com uma declaração de felicidade. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. O salmista usa 3 palavras diferentes para descrever o pecado: transgressão, que significa rebelião contra a lei de Deus; pecado, que significa errar o alvo da vontade de Deus; e maldade, que significa perversidade ou corrupção. Essas palavras mostram a gravidade do pecado e como ele ofende a Deus e nos afasta dele. Mas o salmista também usa 3 palavras diferentes para descrever o perdão de Deus: perdoar, que significa tirar o peso da culpa; cobrir, que significa cancelar a dívida; e não imputar, que significa não atribuir ou contar. Essas palavras mostram a graça de Deus e como Ele nos trata com misericórdia e amor. O perdão de Deus é uma bênção porque nos livra da condenação e da ira de Deus, nos reconcilia com Ele e nos restaura a comunhão com Ele. O perdão de Deus nos dá paz, alegria e esperança. O salmo continua com um testemunho pessoal: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O salmista revela como ele se sentiu quando tentou esconder o seu pecado de Deus. Ele experimentou angústia, tristeza, fraqueza e secura espiritual. Ele sentiu a disciplina de Deus sobre a sua vida, como uma mão pesada que o oprimia. Ele reconhece que o seu silêncio só piorou a sua situação, mas ele também conta como ele encontrou o perdão de Deus. Ele confessa o seu pecado a Deus, sem ocultar ou minimizar a sua culpa. Ele se arrepende e se humilha diante de Deus, reconhecendo sua transgressão. Ele recebe o perdão de Deus, que é imediato e completo. O perdão de Deus requer confissão porque Deus quer que sejamos sinceros e transparentes com Ele. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Em nome de Jesus. Amém.